noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Luz. Inicialmente a gente fará uma leitura do livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier. Amizade e compreensão. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam o motivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de reconhecer-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição.
declarando aos coríntios que os criam com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Coríntio. Não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando, servindo, trabalhando e amando. Para que consigamos alcançar o nosso propósito. E assim, Mestre, te pedimos nessa noite, para que amplie a nossa consciência com relação aos teus ensinamentos. Amplia o nosso coração, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de doar-se, pensar nos nossos irmãos, pois todos somos uma família, uma grande família, habitando o mesmo planeta. Obrigada, Jesus, por tantos ensinamentos, por tanto conhecimento. Que assim seja. E que o nosso palestrante hoje seja iluminado, o Almir Jesus, que veio de Vargel, né, Almir? Para nos falar dele, de Cristo. Mas, boa noite então. Boa noite a todos. Essa casa está repleta, não só dos seres vivos, né? Mas dos desencarnados também. Sabe o que me deixou feliz na chegada, ou um pouco distante? É que o Veronese me disse: você me faz a minha casa espírita. Então isso é maravilhoso, quando a gente consegue fazer com que aqueles com quem nós convivemos no nosso passado, que estão ao nosso lado, né, convivendo conosco, buscando também o aprendizado, mas nunca sem contar uma piada, né? Meus irmãos, na noite de hoje nós vamos falar daquele que é o nosso suporte. Para nós falarmos de Jesus, nós temos que agradecer, principalmente no dia de hoje, por essa chuva abençoada, que fez as vertentes fluir mais líquidos, que fez a natureza ficar mais brilhosa, que eliminou as energias deletérias do nosso arredor e do nosso município, que traz no seu semblante, o semblante de paz,
um semblante de amor. E para a noite de hoje, eu posso falar para vocês que eu não poderia falar tudo aquilo que está descrito na obra de Miramês, ditada por Espírito Miramês, escrito por João Nunes Maia, que fala de Maria de Nazaré. Mas é dentro desse compêndio de informações que nós vamos aprender tudo aquilo que se refere à concepção de Jesus até o seu nascimento. E para isso nós talvez vamos ter um bom tempo, né? Uma noite inteira, 2 dias para debelar esse livro, né? Não se preocupe, tá? O poder de síntese dos espíritos que nos acompanham, nos intuem, nos inspiram, não deixam mais do que 10 folhinhas para transmitir tudo aquilo que nós precisamos saber. Não sou eu, é a espiritualidade. Mas para que nós saibamos de onde vêm todas essas informações, eu gostaria de falar desse que me acompanha há muito tempo também, nas minhas lives, nas minhas doutrinárias e nos meus estudos. Fernando Miramês de Oliveira. Nasceu na Espanha e ainda jovem aprofundou-se na história dos povos e nações da terra, mostrando grande interesse nas descobertas das Américas. Apaixonando-se pelas terras de Santa Cruz, em 1649 desce Miramês no litoral do Brasil, descalça as botas e pisa a terra, lágrimas marejam seus olhos e caem no solo generoso. Neste momento, terra e espírito fizeram uma permuta de energias e valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Em pouco tempo já falava dialetos indígenas africanos, catequizando índios e africanos, aliviando as dores físicas e espirituais de irmãos humildes. Ao desprender-se do vaso físico e já fora dele, Miramês chorou de felicidade e agradeceu por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade. Ele trouxe essa obra para esse cidadão que hoje se encontra também no plano espiritual, João Nunes Maia. Ele nasceu em 10 de novembro de 1923 na cidade de Claucilândia, em Minas Gerais. Cursou apenas a escola primária rural e ainda jovem começou a sentir as manifestações da mediunidade. Em 1950 transferiu-se para Minas Gerais, Belo Horizonte, onde dedicou-se a trabalhos assistenciais e ao estudo da doutrina espírita. Conheceu o nosso Chico Xavier, de quem tornou-se amigo e que ajudou a desenvolver-se mediunicamente. Formador de vários grupos espíritas no campo de assistência fraterna aos necessitados da divulgação do Evangelho de Jesus, ajuda a vários colaboradores espirituais, inclusive Dr. Bezerra de Menezes. Miramês e de sua mãe, a senhora Maria Nunes. Em 12 de abril de 1955, fundou a Sociedade Espírita Maria Nunes com o lema O Pão e o Livro. Tendo psicografado mais de 100 livros, João Nunes Maia desencarnou em 4 de setembro de 1991. E o espírito que prefaciou essa obra, chamado Lancelin, num pequeno parágrafo, eu gostaria de passar para vocês. Não relatando toda a vida de Maria, apresenta frações mesmo
narradas pelo nosso benfeitor Miramês. Seu compêndio, ou seu contemporâneo naquela programação reencarnatória. Miramês viveu no tempo de Jesus e Maria. Ele, Miramês, foi aquele fedelho que pediu a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para seguir-te? Vende tudo, dê aos pobres e siga-me. E ele não fez aquilo. Foi fazer em 1649, quando esteve no Brasil, mandado pelo rei Felipe IV da Espanha, para vir para cá explorar as terras brasileiras, pau-brasil e outras joias, pedras preciosas, ouro. No entanto, ele não fez isso. Vivia no meio dos indígenas e escreveu uma carta aos seus amigos para vender tudo que ele tinha, porque ele era muito rico, e dar aos pobres, porque ele não precisava mais daquilo. É disso que nós vamos falar hoje, de Jesus, meus irmãos. E se nós vamos falar de Jesus, eu tenho que ser transparente como o livro nos mostra. E eu peço a atenção de vocês, porque hoje talvez nós vamos entender, uma vez por todas, como foi a concepção de Jesus e como foi o seu nascimento, para entendermos melhor aquilo que muitas das religiões que nós já frequentamos, né, não nos ensinaram. WhatsApp message. A página 311, 312, 313 e 314 desse livro diz o seguinte: como descrever a vida da nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, sem descrever o seu nascimento, a sua formação e os seus poderes? Moramos em uma galáxia onde pululam bilhões de astros e a vida espreita em todas as direções. Nesse universo, se assim podemos dizer, existe uma fraternidade cósmica, na sua infinita extensão, de que participa o nosso Mestre Jesus, que fez nascer na terra o Evangelho, um punhado, senão uma síntese de leis universais que regulam e dirigem todos os mundos. O mundo espiritual, prestem bem atenção, estudou os meios mais apropriados para a descida do Senhor aos liames da carne, aperfeiçoando esta carne. De quem nós estamos falando? De Maria. Como assim? Já foram feitas muitas experiências de grande proveito em vários missionários da verdade que vieram à Terra antes e depois do Cristo. E a própria evolução biológica está, de certa forma, ligada a esse trabalho de inseminação artificial, ou inseminação espiritual, quando é feito com moralidade, com amor e com respeito, para dali nascerem seres mais aperfeiçoados, com corpos de formas mais adequadas, para que espíritos evoluídos encontrem meios de cumprirem as suas missões com maior eficiência, o que não constitui uma derogação das leis. Vejam, meus irmãos, porque que quando nós comentamos de que no meio de nós, cumprindo algo que não cumpriu no passado, para reparar as suas imperfeições, podem existir espíritos de uma grandeza muito alta, que estão num momento
prejudicial à sua caminhada como corpo físico, mas espiritual em alta escala, porque são espíritos de grandeza que estão numa condição para a reparação das suas imperfeições. Por que é que não cabe a nós julgarmos um andarilho, ou uma pessoa paraplégica, ou uma pessoa com vários problemas? Porque esse espírito está cumprindo algo do seu passado. E quando os pais conseguem levar até o fim da encarnação, com amor e dedicação a esse ser, estão tendo um ganho de bônus espirituais com o mundo espiritual maravilhoso. Porque estão sim levando esse espírito a cumprir aquilo que ele concordou ou acordou no plano espiritual para essa encarnação. Quem poderia afirmar que uma lei foi revogada? Quem conhece os limites? Quantos homens não nasceram sem genealogia no passado? Na verdade, afirmamos que no futuro continuarão nascendo. As experiências estão sendo feitas e serão realizadas à luz do entendimento. Já foram conduzidos para a Terra muitas vezes esses enxertos divinos. Pelos benfeitores da eternidade de vários mundos, e geralmente são trazidos proto-gametas de alto teor evolutivo, que são inoculados em mulheres preparadas para tal evento. De onde deve sair uma espécie de forma humana capaz de suportar espírito de grande pureza. E isso foi o que aconteceu com Maria. Preparou-se um corpo para receber o Espírito de Jesus, e desde o momento da concepção desse corpo, do corpo produzido, e no interior de Maria, Jesus já estava ligado a esse corpo. Fora dele, sim. Alguns são aproveitados no momento da cópula. Outros são introduzidos como a original intervenção do homem, que são aquilo que nós falamos agora há pouco, né? O médico faz a inseminação. Na cópula, quando homem e mulher estão numa relação de amor, há um trabalho espiritual para que, quando há necessidade de se produzir um corpo mais aperfeiçoado para receber um espírito de maior grandeza, com muito respeito e também com a aceitação do casal, isso se processa. Nesse caso, é bom lembrar que o respeito se dá de acordo com a evolução do espírito. Não se pode afirmar que no caso de Jesus Cristo foi desrespeitada a lei da genética e da moral, a dos homens, já que o homem pouco conhece e vive da moral elevada para falar dela. Exemplificando personagens de elevada evolução como Apolônio de Tiana. Lembra dele, Marcos? O grande sacerdote da justiça em Jerusalém. Melquisedeque, Krishna, Buda e tantos outros que tiveram genealogia.
ou que não tiveram genealogia, foram como ensaios para que descesse o grande mestre de todos os mestres que já vieram à terra. Em relação ao Messias, o caso não foi outro. Ele era de natureza humana e divina, até o seu corpo foi um biocorpo, para que ele pudesse ficar entre a terra e o céu, ao mesmo momento se comunicar com os encarnados e com os desencarnados, e estar em sintonia com o Pai, pois ele precisava trabalhar nesses dois campos, o celestial e o humano. Vocês percebem que eu estou lendo tudo? Porque tem que ser correlato com aquilo que está no livro, para não fazer ideia, deixar transparecer que seja a minha ideia para vocês. Mas nós vamos comentando aos poucos. Eu vejo que vocês olham bastante aí, às vezes quando aparece alguma coisa ali, né? Acho que eu mexo aqui sem querer, né? Como sabeis, meus irmãos, há mundos de naturezas variadas, mundos quase fluídicos. Está muito alto aí, Marcos? Onde a humanidade já alcançou a libertação da agressividade da matéria bruta, através de vidas sucessivas, e vive quase somente em espírito. Foi num desses mundos que se trasladou, prestem bem atenção, a semente purificada, de acordo com os genes maternos, para uma vida que obedecesse mais o Espírito. Foi de uma estrela próxima ao sistema solar, a 9 anos-luz de distância, aproximadamente. Querem saber quanto é isso? O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Isso significa aproximadamente 9,5 trilhões de distância, da onde veio a semente purificada para ser introduzida em Maria. E a forma disso. E veio a semente genealógica esplendida de perfeição, para obter o acasalamento com o óvulo de uma virgem, na cidade de Nazaré, para que as profecias fossem cumpridas e a vontade de Deus fosse realizada. Lembra quando a Igreja Católica nos ensina disso? Ou nos ensinou disso? A semente, que na linguagem científica da Terra se chama espermatozoide, quase fluídica, foi trazida para a Terra por 3 espíritos, cuja pureza os fizeram estrela de elevada grandeza, para ser inoculada naquela que seria a futura mãe de Jesus, Maria de Nazaré, como também para dar o cumprimento às profecias de que de uma virgem nasceria o Salvador dos homens, e José ficaria como tutor do grande ser e a continuação da sua raça, uma continuidade moral, pelo que ele vier trazer em favor da humanidade. Na pergunta 315, 316, 317 desse maravilhoso livro, que eu sugiro que quem não tenha compre ou peça emprestado e estude, altas entidades espirituais vieram trazendo com especial cuidado para a terra a semente masculina, no sentido de fecundar Maria de Nazaré, com extremo respeito e dedicação. Já havia sido estudados os efeitos que poderiam causar a simbiose de força estelar com o óvulo materno. E diante dos efeitos que poderiam surgir, as almas integradas na ciência e no amor tinham tomado todas as providências
para que pudesse se concretizar a fecundação, para que Maria pudesse suportar toda essa luminosidade do corpo que estaria sendo produzido para receber Jesus. Agentes de luz conduziram o microgameta do ambiente estelar para a formação de um corpo perfeitamente dócil ao comando da mente daquele que assumiria a direção de uma ideia que os humanos ainda não entendiam e que se chama amor. O amor que nós ainda não entendemos, porque achamos que o amor é homem e mulher, pai e filho, mãe e filho. Amor significa estar ligado com todos os irmãos de caminhada, porque nós somos todos irmãos e necessitamos uns dos outros. E nós pouco damos ênfase a essa condição de que somos irmãos em caminhada e estamos no mesmo local onde estamos, porque comungamos da mesma sintonia. Por que eu fui parar lá em Vajama? Lembra, Ernesto? Hein, Marcos? Sintonia com o povo de lá. Nas coisas boas, mas nas coisas ruins também. Por que passamos por aqui, vivemos um tempo aqui, junto com outros irmãos que estão aqui? Também para vivermos o tempo que precisávamos estar juntos para aprender ou para ensinar. Aquele que transcende esse amor, aquele que transcende as experiências dos homens e avança no tempo e no espaço, porque é a essência da própria vida. Maria estava quase dormindo quando pressentiu a entrada de vários luminares da eternidade. A mulher tem essa sensibilidade, principalmente em relação aos filhos. Um deles trazia nas mãos, luminosas, algo que também irradiava uma luz intensa, uma microvida de difícil observação. E com toda a ternura que um santo pode manifestar, aproximou-se e colocou-a no ninho uterino de Maria, pelas portas engenhosas dos recursos divinos, com os quais somente os arcanjos de Deus sabem lidar. Nós não temos esse entendimento, mas abriu-se as entranhas de Maria, e com muita educação e muito respeito, esse espírito luminar que trazia essa semente luminosa para produzir o corpo para o habitat de Jesus, colocou a semente no útero de Maria. E aí, meus irmãos, o campo gerador da vida, se cair no chão não tem problema, né? Vamos jogar lá no chão. O campo gerador de vida, de um amontoado de células sobrepostas, com dinamismo peculiar às coisas vivas, perdeu o caráter de matéria e passou a manifestar uma aglomeração de claridade indescritível. Via seu microgameta tomar direção do ovário pelas vias das trompas. As mulheres estão entendendo bem isso, né? E à medida que ele avançava, deixava um rastro de luz no caminho percorrido. Uma luz brilhante contornava sua cabeça e derramava-se pela cauda irrequieta, que parecia acenar para aqueles que o trouxeram. O ovário, mostrando-se ocupado, sensibilizado pela mente instintiva de Maria, recebeu ordens e fez cumpri-las. Respondeu-se, ou rompendo-se, como por encanto, e desprendendo-se, por lei da natureza, o microvolume ovalado, que mostrava por dentro um núcleo de coloração pálida, seguindo por uma matéria transparente.
envolvendo em uma chama ligeiramente avermelhada, e lhe dava vida, como se fosse pés, conduzindo-o ao encontro que seria o espermatozoide estelar. Na página 318, 319, 341 e 342, nós vamos encontrar, depois da fecundação realizada com a ajuda das mãos angelicais dos missionários de luz, começou o óvulo fecundado a ser conduzido para o útero, iniciando a marcha de 7 dias, em busca do seu leito, onde por lei divina e humana se transformaria em um ser humano. Estamos dando algumas pinceladas, diz Miramês, sobre o início da vida na Terra, do divino doador, sem querer tratar todos os acontecimentos, por nos faltar capacidade para tal empreendimento. Vocês imaginam Miramês, um espírito de uma certa grandeza, estar falando isso? Imagina nós, na nossa condição de espíritos imperfeitos como nós somos, para ter esse entendimento. Por que não dizer, como falou um dos grandes que descobriu essa verdade: quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. É isso, né, irmão? Em comparação a Deus, meus irmãos, somos todos ignorantes. Tudo vem de Deus, repetido, e tudo é dirigido por Ele. A nós outros cabe obedecer às leis que garantem e sustentam toda a criação. O corpo de Jesus, portanto, é, pois, o protótipo do futuro. Imaginaram? Nas próximas encarnações nossas, quando estivermos mais felizes por estarmos mais aperfeiçoados espiritualmente, e quando chegarmos à pureza que a felicidade nos proporciona nos mundos mais elevados, o protótipo dos corpos que serão produzidos são da mesma condição do corpo feito para habitar o Espírito de Jesus. Mas de um futuro muito distante. Não vamos ficar tão contentes, né? Vai demorar bastante. Depois que a humanidade começar verdadeiramente, e essa casa está fazendo isso, eu fico muito feliz, etc., com os estudos que está sendo realizado nessa casa. Porque Miramês nos fala aqui que depois de começar verdadeiramente a viver o Evangelho, estudar e exemplificar e cumprir aquilo que prega para os semelhantes, depois que o amor for conhecido e vivido no dia a dia, em todas as nuances da vida. Considerando que o apóstolo Paulo já falara aos romanos sobre o corpo do Mestre, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Maria, recostada em um monte de feno, estava em pleno êxtase, onde se via grande número de seres angelicais. Estavam ali junto com Maria, junto com José. 3 deles, os mesmos que desde o início acompanharam o processo divino, estavam mais próximos da Mãe agraciada dos céus. Um dos 3 espíritos fez brilhar com mais intensidade suas mãos. Será que agora nós entendemos a energia que sai das mãos quando fazemos o passe, quando distribuímos energias animal nossa, com as combinadas com as energias do plano espiritual daqueles espíritos encarregados para fazer o passe na casa espírita?
Será que agora nós começamos a entender o que significa isso? O que essa energia faz no nosso corpo físico e espiritual, quando estamos concentrados e com a elevação do nosso pensamento à espiritualidade? Penetrando no ventre sagrado da filha de Eli e Ana, que eram os pais de Maria, com carinho peculiar aos seres iluminados, retiraram das entranhas de Maria o maior tesouro de todos os tempos, o doce Messias. Abriu-se as entranhas de Maria, nem uma gota de sangue saiu, e de lá foi tirado o corpo, e o Mestre, já se juntando ao corpo, veio à luz. Poderíamos assim dizer, diz Miramês, que foi a primeira cesariana sem sangue, que por vezes escapam aos nossos sentidos humanos, mas que mais tarde virão a ser compreendidos. Por que é que nós não compreendemos tudo isso hoje? Porque somos imperfeitos, porque estamos numa condição de aprendizes. E quanto mais nos elevarmos espiritualmente, mais seremos amparados por espíritos de luz, que estarão na frequência da nossa caminhada de todos os dias, para que nós também possamos elevar-nos às condições de espíritos mais perfeitos. No mundo, por processos espirituais que por vezes escapam aos sentidos humanos, mais tarde nós vamos compreender isso. Compete-nos, como já dissemos, diz Miramês, mostrar alguns pontos, o resto ficará para os estudiosos das coisas espirituais, entenderem a ciência do Espírito sem falar em derogação de lei, quando ainda não se entende plenamente as próprias leis da terra. Vejam, meus irmãos, aí nós temos que trazer à luz do entendimento. Jesus nasceu de uma virgem, Maria teria que permanecer virgem. Lá nas páginas 358, 59, 57, 58, 59 e 60, tem a seguinte colocação: os sacerdotes inquirindo José, ouvimos, trazido por todos os ventos, que teu filho é o Messias prometido pelos profetas. E aí discorre. Mas se a profecia aponta ao nascimento desse Filho de Deus por intermédio de uma virgem, como se explica isso? O profeta Isaías mentiu? Ou nós estamos sabendo não estamos sabendo interpretar as Escrituras? José se referiu aos sacerdotes, dignos sacerdotes de Deus. Devo dizer-vos que sou verdadeiramente marido de Maria, filha de Eli e Ana. No entanto, quero vos relatar o que se passou no nascimento de Jesus, desse menino que se encontra nos braços de Maria. Não sou o pai, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. E aí os sacerdotes continuaram. José ben Jacó, era o nome de José, né? Serenamente continuou. Primeiramente, Maria recebeu o anúncio da boca do anjo de Deus que ela deveria conceber um filho e que deveria dar-lhe o nome de Jesus, e que esse seria grande diante do Senhor. E ela então retrucou: como pode, se eu não conheço o varão? Não conheço o homem? O anjo falou-lhe com segurança: o poder de Deus descerá sobre ti e darás à luz um filho que será a luz do mundo.
quando notamos, disse José, que ela estava grávida, eu quis deixá-la secretamente, mas na noite em que planejei abandoná-la, um anjo me apareceu em sonho, pois o que nela estava era obra do Espírito Santo pela vontade de Deus, que assim deveria ser para se cumprirem as Escrituras. O ledor das questões de Maria endereçou-lhe o olhar e a seguinte pergunta: se a mãe do Messias deveria ser virgem, certamente que tinha que permanecer virgem, porque como iríamos saber da sua virgindade depois do nascimento? A última. Senhores, primeiramente pedimos a Deus o que tenho a fazer e confirmar o que o meu marido falou. Maria falando para os sacerdotes, acrescentando que nunca duvidei por um momento sequer das promessas dos anjos, de quem desfrutamos as assistências por misericórdia de Deus. Permanentemente encontramos dificuldades em trazer a luz e entendimento aos que desejam aceitar a verdade. Peço-vos desculpas, porém, diz Maria aos sacerdotes, devo afirmar perante este conselho que concebi esta criança por obra e graça do Espírito Santo. Foi o que ouvi da parte do anjo do Senhor, que estava acompanhado de outros dois, não menos elevados. Mesmo tendo marido, como tenho, nunca conheci varão, nunca coabitei com homem. O meu filho foi gerado em mim por bênção de Deus, foi a vontade dele. E seu nascimento foi também feito pelas mãos dos mesmos anjos, que nos acompanham sempre. Eles tiraram o menino de dentro de minhas entranhas, por meios que desconhecemos, mas certamente obedecendo às leis que escapam ao nosso acanhado entendimento. Não sei se quereis escutar, disse Maria aos sacerdotes. Ainda sou virgem como nasci, como estudei neste venerável templo de Deus, e assim permaneço, porque o Senhor assim o quer. Maria teve outros filhos depois com José. Nós sabemos a história toda. Mas essa é a história da concepção ao nascimento de Jesus, que nunca ninguém nos contou. Nunca ninguém nos contou. E a doutrina espírita está trazendo esse conhecimento. Não nos contaram porque quiseram esconder. E a doutrina espírita está nos revelando. Jesus está nascendo novamente no nosso planeta. Aliás, está nascendo no Brasil, está aqui na nossa região. E sabe por que ele veio? Ele queria ajudar e desembarcou no Brasil justamente porque era aqui que ele queria ficar. E aonde é que ele foi? Num posto do SUS, cheio, um médico para atender milhares de pessoas, o dia inteiro, a noite adentro, e Jesus colocou seu jaleco e foi até lá. Chegando, começou a entrar, e o povo lá todo esperando o atendimento. Jesus foi, e o povo já falou: esse é outro médico. E Jesus pediu para o médico estar: pode se retirar, que eu vou assumir o plantão. E o médico assim o fez. E Jesus então abriu a porta, próximo, e lá vem um senhor de cadeira de rodas. Adentra o espaço do consultório, Jesus fecha a sala. Era um paraplégico que estava numa cadeira de rodas, precisando do atendimento. E Jesus impôs-lhe as mãos e disse: levanta-te, anda.
E ele levantou, pegou sua cadeira e saiu porta fora. E enquanto Jesus se preparava para chamar novamente um outro, o povo que estava lá fora pediu ao cadeirante: como é o novo médico? Mesmo que os outros não olhem a gente e mandam a gente embora. Gente, moral da história, nós somos ou não somos os perfeitos julgadores? Nós julgamos todo mundo, nós não perdoamos, nós não buscamos o entendimento daquilo que precisamos ter, que nós somos espíritos e precisamos crescer espiritualmente, porque essa é a nossa parte nessa encarnação, e nós é o que menos fazemos. Nós corremos desesperadamente atrás da materialidade e não corremos atrás desesperadamente do lado espiritual, do nosso crescimento espiritual. Por isso eu peço a Jesus, na noite de hoje, que abençoe a todos vocês, a todos os seus familiares, os seus lares, e que ao saírem daqui hoje, vocês possam levar para junto de vocês um pouco mais da história do nosso mestre, que mostra como ele foi concebido e como ele veio ao mundo para nos ensinar. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Almir, pela excelente palestra. Convido a todos novamente a fecharem seus olhos. Vamos respirar fundo, tentar pensar um pouquinho nessas palavras e ensinamentos que tivemos agora. Nos conectando na espiritualidade. Tentando entender que quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por todos nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Que assim seja. E que temos uma boa noite, possamos voltar felizes, alegres, calmos e serenos para nossas casas. Muito obrigada.